Tá a fim de fazer uma fezinha e ganhar até R$100 de bônus utilizando o nosso cupom FBoteco? KTO.com. Acessa aqui embaixo o link na descrição. Eu fiquei mais puto. Eu vou abrir o coração aqui. Por favor. Pode abrir. Depois de ter tomado algum. Quer mais um? Opa, claro, né? É assim, óbvio que como palmeirense, eu fiquei frustrado pela eliminação contra o Boca. Não é uma vergonha você perder uma semifinal nos pés do Boca. Ok, é normal, futebol e tal. Mas é que esse Boca tá muito mais pra meia boca do que pro Boca, né? Tem isso também. Então, uma coisa é frustração, outra coisa é vergonha. Então, o Palmeiras frustrou. O Palmeiras não passou vergonha. Agora, o que mais me chateou enquanto torcedor, deixando o crítico de lado, é o fato de que nunca mais o Palmeiras vai ter a chance de jogar uma final de Libertadores com o Endrick. Porque eu tenho convicção de que o Endrick vai ser um jogador extra classe. Então daqui a pouco a gente vai ver o Endrick na Europa e falar, pô, como esse cara é bom e tal, não sei o quê. O que o Endrick fez pelo Palmeiras? Pô, ele foi campeão paulista, fez um gol em cada jogo contra o Água Santa, o pujante Água Santa. Puxa, fantástico. Pô, mas esse cara não jogou a semifinal de Libertadores como titular. Entrou no meio do jogo. Por quê, né? E aí, assim, Nossa, eu me pergunto que é o seguinte. Se o Endrick jogasse no Cruzeiro, no Santos, no Corinthians. até no Corinthians tá passando por uma situação financeira bastante delicada e tal. Chega lá o Real Madrid. O Cruzeirense que você citou, ele vai ficar puto da vida por ter perdido o Vitor Roque. Então... Que esse é outro jogador diferente. Exato. E esse cara, assim, é óbvio que se vê uma proposta de 60 milhões de euros pro Marcos Leonardo, os caras mandam e ainda entregam no aeroporto. Pelo amor de Deus, metade disso já manda. Ajuda, né? Mas ainda que seja o Endrick, para esses clubes, na atual situação deles hoje financeira, dá para se entender o movimento dos caras falar, não, tudo bem, a gente abre mão de ser feliz com ele para ter essa grana aqui imediatamente, porque vai ser muito importante. É óbvio que 60 milhões para as contas do Palmeiras também é muito importante. De euros, né? De euros. A gente está falando de 400 milhões de reais para mais, 420 milhões de reais. Só que esse contrato foi amarrado com algumas metas, né? Que o Ed tem que fazer 25 gols para no final dar 400. Então, E acho que ele não vai fazer. Mas eu acho que vai. Então, ano que vem? Tem 11 já, né? Então. Faltam só 14. Mas a gente falou no programa aqui que o Flamengo tá planejando gastar esses 400 milhões só ano que vem. Ou seja, quer gastar um Endrick. Não é mais. Vamos pensar o seguinte: não é ele vai gastar um Endrick, ele vai gastar um Botafogo, que foi o que o Botafogo custou pro Textor. Ele vai gastar um Cruzeiro, que foi o que o Cruzeiro custou pro Ronaldo. É nesse nível que a gente chegou. Os caras vão gastar. E é meio assustador, porque se o Flamengo acerta, a distância vai... Não, então. E aí, assim, o que eu quero A sorte é que a gente tem o Braz e o Landinho. O que eu quero sacar... A pergunta que eu quero fazer é o seguinte. Será que o Palmeiras, junto com o Flamengo, não era o único time que poderia chegar e fazer igual o senhor Armênio Neto chegou pro Neymar, quando o Neymar tinha 18 anos, e falou assim, ó, tá vendo essa cadeira que tá aqui vazia? Tô. Essa cadeira é a cadeira que tá vaga do ídolo brasileiro desde que o Ronaldo parou. E é a cadeira que você tem que sentar. E você vai ficar aqui mais 2, 3 anos, você vai ser ídolo da torcida, você vai fechar um monte de publicidade no Brasil, você vai se tornar jogador e quando você for pra Europa, você vai direto pra ser titular, seleção brasileira, o caramba 4, e vocês vão curtir o cara. Não faltou alguém no Palmeiras pra fazer isso, e o Palmeiras não era o time que tinha condições financeiras pra fazer isso. Que o Santos lá atrás, com o senhor Luiz Álvaro, falecido... Não tava com o Pires na mão, né? Você vê que o Endrick, quando ele faz os 2 gols que sacramentam o título do ano passado contra o Atlético Paranaense na Baixada, quando acaba o jogo, ele é tietado pela torcida do Atlético. Assim. Sim. Ele já era tratado como um potencial ídolo. E aí, jogou o Paulista ali male-male, enfiado entre os zagueiros, não conseguiu desempenhar e voltou pro banco e voltou agora. Não faltou ousadia, cara. Tem uma outra coisa que é assim... a gente tem que pensar com a cabeça do jogador e do pai, da mãe do jogador, né? Então, a gente tá falando de um Endrick que poderia ter jogado uma final de Libertadores e tal, né? Enfim, se eternizar na história do clube.
Só que a gente tá falando de um Endrick que em janeiro ele vai jogar em Limeira, bela cidade e tal, mas enfim. Ele vai jogar contra o Água Santa, ele vai jogar contra o São Bernardo. E à medida em que ele estiver jogando esse Campeonato Paulista, certamente ele vai olhar a televisão e falar: putz, hoje o Real Madrid jogou contra o Barcelona, jogou contra o Atlético Madrid, que tem um estádio lindo, jogou no Mestala, jogou em Bilbao, que fez lá, enfim, a Catedral, que tá maravilhosa. Samamés, a coisa mais linda do mundo. Um negócio sensacional. Pô, o Real Madrid tá jogando a Champions. Pô, foi lá jogar contra o Manchester City do Guardiola. Meu time tá jogando contra o Guardiola. Eu não vou querer ficar jogando o Campeonato Paulista, com todo o respeito. Mas aí você acha que passa muito mais por uma decisão pessoal do jogador do que uma falta de vontade do clube enquanto instituição preferir abocanhar os 60 milhões de euros? O clube enquanto instituição, ele tá com os olhos arregalados para essa dinheirama toda. Isso é fato. Mas assim, como é que você vai convencer o pai, a mãe e o jogador a abrir mão de tudo que ele vai encontrar lá na Europa? Não é abrir mão. Fala, cara, você vai ficar só mais uns 2 aninhos aqui. Você não vai, em vez de sair com 18, você vai sair com 20. Daí o moleque machuca e o trem passou, tá ligado? É isso. Foda também. Não. Isso aí com certeza, mas eu acho que, bom... Acho que o caso do Neymar era você sabe diferente. Que uma vez... O Neymar surgiu meio mais pronto, assim. Jogou mais tempo até virar titular. Você sabe que quando eu vejo alguém com esse dilema, eu me lembro de uma reflexão que o gigante saudoso Ricardo Boechat uma vez fez. Ele tava numa rodinha num café, né? Aí o Boechat chegou e falou assim: puxa vida, quando eu abria a janela do meu apartamento no Rio, eu vi o Pão de Açúcar. Aqui também, só que é o supermercado. Então, assim, quando o Endrick abre a janela das possibilidades esportivas dele e tal, muito do Tite abrir a janela no Leblon e daí abrir a janela em Itaquera. Então, mas veja, é o Endrick falando, puxa vida. Aí os corintianos ficam putos. Não, mas veja, eu abro a minha janela esportiva, eu vou ver o Wembley, eu vou ver Saint-Denis, eu vou ver, sei lá, o estado do Bayern de Munique, tá? Puxa vida, agora eu abro a minha janela aqui no Brasil, cara, porra, eu vou ter um brinco de ouro da princesa do Campeonato Paulista, aquele estádio feio, velho, com um pedaço de arquibancada interditado, gramado horroroso, gramado cheio de buraco, mas juiz ruim. Mas eu acho que falta um pouquinho... Desculpa, e uma coisa que tem aqui na América do Sul, aqui no Brasil e também na Copa Libertadores é o seguinte: aquela zagueirada que quando vê um pirralho de 16, 17 anos, os caras batem no Endrick impiedosamente todo jogo. O zagueiro o juiz não tá nem aí. Mas isso aí é como a sua cerveja, Piperno, forma caráter também. Isso é importante, cara. Ficar apanhando? Porra. Vai lá você apanhar. Então. Não, isso é importante, cara. Eu vou te falar. Eu acho que o que é aquela voadora que o Maicon deu nele formou no caráter dele? Então, anunciou um hematoma aí. Mas eu acho que... O que eu acho, assim, sendo bem sincero, quando a gente fala... O Neymar virou um fenômeno muito além das 4 linhas. Sim. O Neymar nunca passou perto de ganhar uma bola de ouro. Não. Chegou a foi terceiro no máximo ali e tal. Com muitas ressalvas, estava muito longe dos 2 primeiros. Ainda assim, o Neymar é um cara que, em termos midiáticos, tudo que é notícia a respeito do Neymar é o nascimento da filha, é a traição da namorada, é não sei o quê, tudo isso é consumido de maneira até doentia pela sociedade. O interesse pela figura Neymar se tornou um negócio absurdo. E esse interesse, por mais que ele tenha o ônus da coisa, ele também tem o bônus da coisa de ser o, sei lá, o perfil brasileiro do Instagram mais seguido do mundo. Tudo isso vai gerar milhões e milhões e milhões e milhões e milhões para o Neymar, mesmo depois de o Neymar se retirar dos gramados. A minha maneira de ver é que o jeito que o Neymar se tornou ídolo no território brasileiro, que é muito diferente do que ele se tornou para o resto do mundo, tem a ver
com ter esticado a permanência dele no Brasil e ter atuado em alto nível por muito tempo aqui pelo Santos. Pode ver, o Vinícius Júnior joga no Real Madrid, Sim. camisa 7, camisa do Cristiano Ronaldo. Também é um cara midiático, mas não dá pra se comparar. Ainda que o cara esteja no auge, o Neymar, o auge já tenha passado. Eu vou te fazer uma outra. Eu vou te devolver essa. Eu acho que o reflexão. Endrick, eu acho que falta desculpa insistir, mas é que eu acho que falta na cabeça dos dirigentes, dos familiares, do jogador, em construir uma identificação de um país que, cara, tem 200 milhões de habitantes, que consomem essas figuras enquanto ídolo de maneira bizonha. Isso assim. foi meio que algo que aconteceu com o Vini em 2017, 2018, ali, quando ele surgiu no Flamengo. E ao contrário de construir uma imagem positiva de admiração, a galera meio que odiava o Vini e depreciava ele. Chamava ele de neguebinha. Mas aí tem um quê de racismo, né? Também. Não. E com o Endrick você vê muito hating também. É isso. Quantas vezes a gente viu a torcida do Palmeiras criticar? Chama o Endrick, nossa, das coisas mais... Olha... E os rivais também. Também. Então, assim... O Neymar foi chamado de filé de borboleta em 2019. Mas aí... Mas é o Lucha ali muito- brincando. Mas com o Vinícius e com o Endrick, o público aqui no Brasil é muito, enfim, agressivo. Primeiro, Foi. o Brasil está na periferia do mundo. Segundo, o Brasil é subdesenvolvido demais e cada vez mais. É. Terceiro, a Europa, o futebol na Europa, Champions e tal, ela vai aumentando cada vez mais a diferença para qualquer outro lugar onde se joga futebol no mundo. Então é claro que, pô, o cara quer estar todo final de semana jogando contra o Mbappé, contra essa galera, não tomando butinada do zagueiro lá do Deportivo Pereira, que deu duas nele e acabou sendo expulso e tal, né? Assim, qual o tesão que o cara tem para continuar jogando bola aqui? Se ele tem a possibilidade de, enfim, de brilhar fora. Eu acho muito legal quando ele fala o que ele disse depois do jogo. Porque eu quero um dia voltar a jogar aqui, ser campeão aqui com o Palmeiras. Perfeito, sabe? É um discurso de um menino de 17 anos que quando tiver 37, ele fala, puta, acho que tá muito melhor ficar jogando aqui no Sochô do que jogar no Flamengo ou no Palmeiras. Porque, pô, eu não quero mais voltar pra periferia do mundo. Cara... Nós somos a periferia do mundo, infelizmente. Com 37 anos, o Endrick, desculpa aí, eu vou ficar... Eu não juro, eu sou brasileiro com muito orgulho, mas infelizmente esse país está cada vez pior e cada vez mais longe. E eu lembrei de uma mundo coisa também que é importante. Vamos lembrar que 2013, que é quando o Neymar vai para o Barcelona, a diferença da moeda brasileira para o euro era muito menor do que é hoje. O Neymar saiu daqui ganhando 3 milhões de reais por mês no Santos. Que pra época, se você contar a inflação... uns 6 milhões de hoje. Dá uns 6 milhões. Então, assim, e outra, a diferença... as redes sociais não eram como são Não hoje. são, O Endrick, a gente foi num evento da TNT lá, pô, a gente ficou assustado. O moleque jogou videogame do nosso lado, assim, um adolescente. Um adolescente com uns 6, 7 seguranças. 6, 7 seguranças, o dobro de mim. Eu fiquei assustado, eu falei pro Rodolfo, falei, mano, vou tentar tirar uma foto com ele. E quando eu olhei, eu falei, não vai dar, velho. Não vai dar, infelizmente. Não dá, não tem nada que se compare. Isso aqui é um país violento, um país com um monte de problema. Ele deve estar vendo aí os amigos dele, que cresceram com ele na escola, passar necessidade e tal. Meu, pera, o cara vai jogar num estado bonito aí. O cara vai jogar no Real Madrid. Não, tem que ir embora, tal. Imagina, qualquer um de nós iria. Se eu tenho 16 anos, o cara chega, seu Florentino Pérez, manda um cara lá pra minha casa pra conversar com a minha mãe e meu pai. Você joga no Palmeiras. Eu jogo no Palmeiras, ou no Flamengo, no Corinthians, qualquer lugar, São Paulo lá. Queremos levar teu filho pra Europa. Tá. Meu pai vai chegar pra mim, não, porque o meu orgulho é ele tá aqui, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu amava meu pai. O pai foi demais pra mim na minha vida. Mas aí... com 21, 22, eu tô aqui no banco no Palmeiras, o jogo lá na Javari e tal, as redes sociais me enchendo o saco, falam, pai, você foi um filho da puta comigo, né? Meu, não dá. Cara, Isso rompe vínculos familiares, isso é perigoso. Sim. Né?